Saudações, pessoal bonito e maravilhoso, sejam bem-vindos à nossa eletiva A Paz é o Caminho. Hoje estamos em nosso terceiro encontro e vamos falar sobre o fio da navalha, sobre a violência. Uma história aí da violência, vamos atravessar um pouquinho desse território bastante compreendido pela humanidade em suas diversas possibilidades. Nós temos aí o Helder fazendo a nossa tradução em Libras e vamos seguir aqui, ó. Olha só. Aqui é a nossa eletiva Paz é o Caminho. O tema de hoje é História da Violência e aqui o nosso debate é esse aqui, ó. Somos naturalmente violentos? Você acha que somos naturalmente violentos? Veremos isso daí. Objetivo da eletiva, né? Nós vamos relacionar os 4 diferentes pilares da educação, focando principalmente aprender a conviver. E aí, o nosso nome vem de uma frase do Gandhi e teremos aí algumas relações com relação ao Unesco, eu gostei desse termo. E o objetivo de hoje, reconhecer a violência enquanto elemento que apresenta raízes biológicas e sociais. Isso aqui é muito importante. Biológicas e sociais. E proporcionar a prática da investigação científica e estimular a iniciativa social, a responsabilidade e a curiosidade para aprender. Aqui o nosso sumário, estamos no nosso segundo momento voltado aí à violência. Pois bem, vamos primeiramente definir o que é violência, porque precisamos de uma definição. Então seria isso daqui. Uso intencional da força ou do poder real ou em ameaça contra si próprio, olha só que interessante, contra si próprio, contra outra pessoa ou contra um grupo ou uma comunidade que resulte ou tenha possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação. Então a gente tem uma definição bastante abrangente do que seria a violência, e aí já é um bom ponto de partida para a gente começar a pensar nesse termo. Agora, a etimologia, ou seja, a história da palavra, ela vem do latim de vis, força, e olentos, cheio de, abundância de. Então, se a gente fosse pegar etimologicamente o significado da palavra violência, nós teríamos cheio de força, ou abundância de força, ou qualquer coisa nesse sentido aí. Pois bem, vamos pegar agora o caminho da natureza. Vamos lá. Então vocês estão vendo aí o Charles Darwin, o descobridor aí da teoria da evolução, envolvendo aí a questão da seleção natural, que é o seguinte: as espécies se adaptam ao ambiente através da seleção natural. Então nós temos aqui os castorizinhos. Então eles vão se multiplicar e aqueles que não conseguirem se adaptar ao ambiente, infelizmente, serão eliminados. Então nós temos aí um trecho baseado num livro do Richard Dawkins chamado O Gene Egoísta. E ele fala para a gente imaginar os animais como máquinas de sobrevivência. Muito interessante esse termo. Máquinas de sobrevivência projetadas pelos genes que se propagam durante todo o processo evolutivo. Então, o que a gente transmite aos nossos descendentes são os genes. E na natureza, a violência é basicamente uma norma. É aquilo que existe assim de forma bastante, digamos, natural, já que a gente está falando de natureza. Por exemplo, os animais eles são menos inclinados a agir violentamente contra seus parentes próximos, pois existe grande chance de se prejudicar. Então, quando um animal ele tem aquele círculo social dele e você tem parentes próximos, a chance de ocorrer algum tipo de violência entre esses grupos é menor do que entre grupos diferentes. Continua com isso na cabeça. Organismos violentos tendem a fazer parte de espécies violentas, que possuem as mesmas armas e defesas. Logo, se você ataca alguém, você tem maior chance
de danos. É como se fosse um equilíbrio. Então, se a minha espécie é muito violenta, nós teremos uma tendência a sobreviver os animais que terão maior quantidade de defesa contra a violência. Então vai causando um equilíbrio. Nisso, os organismos são selecionados para mobilizar a violência somente em circunstâncias nas quais os benefícios esperados superem os custos previstos. Então, por exemplo, quando um cachorro ataca o outro, ele só vai fazer isso quando ele tiver a previsão ali, dentro da informação que ele tem, de que o benefício vai ser maior que os custos. Tanto é que quando um cachorrinho pequeno, um pincher, chega lá perto de um cachorro grande, a grande chance é dele falar, essa aqui não é para mim. A não ser que ele perceba que o cachorro grande é um cachorro que é mais, digamos, menos afeto à violência, aí ele vai para cima mesmo. Por isso que às vezes os cachorros ficam naquela assim, fica um rosnando para o outro e nenhum vai para cima, porque eles estão calculando os benefícios e os danos de uma ação direta. Vamos seguir aqui. Então vamos agora, a gente começou com a biologia, vamos adentrar um pouco na filosofia. Dentro da questão da humanidade, nós temos o filósofo Thomas Hobbes, e ele diz que na questão da humanidade existem basicamente 3 causas principais de contenda, de violência. Primeiro é a competição, ou seja, você, por exemplo, invade um território pelo ganho que esse território vai lhe proporcionar. Você usa a violência para se assenhorar dos bens de outras pessoas. Olha só, já temos aí a questão da propriedade. Nós temos a propriedade alçada aqui também na questão da segunda causa de violência, o medo, que está relacionado à segurança. Ou seja, você vai defender os seus bens, certo? Então, a primeira violência é para tentar conquistar os bens de outra pessoa. A segunda forma de violência é para você tentar defender os seus bens de um possível atacante. E a terceira tem uma questão bastante interessante porque ela é mais subjetiva. É a honra. Ou seja, você vai atacar em defesa da sua reputação. Ele até coloca assim, por ninharias, como uma palavra que foi dita que você não gostou, um sorrisinho lá que você falou assim, tá me tirando, uma opinião ou outro sinal de desapreço, opinião diferente, ou qualquer sinal de desapreço à sua pessoa, ou a outros por quem você estima. Então, por exemplo, uma situação em que 2 pessoas estão conversando, uma gosta de um determinado cantor e a outra não gosta. Aí essa pessoa fala mal desse cantor, a pessoa pode se sentir intimidada e acabar agindo com violência numa situação dessa. Por isso que ele coloca, às vezes, por ninharias. Mas tem a questão da defesa da honra da pessoa. Certo? Então, a gente tem que pensar no seguinte. Quando a gente está falando da primeira causa de violência, a competição, o Hobbes coloca como que é uma consequência inevitável do empenho do organismo para realizar seus objetivos. Ou seja, faz parte do processo evolutivo. Como os recursos não são infinitos, você acaba gerando uma competição por esses recursos. Por isso que, por exemplo, depois, mais para frente, a gente inventa as leis para regular isso e não gerar um estado assim de caos. Isso o próprio Hobbes coloca. Bem, vamos lá. Seguindo aqui, pegando o termo lá do Dawkins, da biologia, as chamadas máquinas de sobrevivência, elas competem por recursos finitos, ou seja, que acabam. Os que conseguirem alcançar êxito nessa competição serão capazes de gerar mais descendentes, ou seja, eles vão conseguir transmitir seus genes às futuras gerações. A competição acaba gerando medo. E aí a gente entra na armadilha de segurança, o dilema de segurança, ou, como foi chamado durante a Guerra Fria, destruição mútua assegurada. Como assim? Então, é uma situação... Vou voltar até no exemplo do cachorro, que eu acho que fica mais fácil. 2 cachorros estão rosnando um para o outro. Estão lá. Então,
eles sabem que se ambos atacarem, os dois vão sofrer perdas. Era mais ou menos o que aconteceu, eu estou comparando dois países com dois cachorros, mas vai funcionar. Você tem lá os Estados Unidos e a União Soviética, os dois estavam rosnando um para o outro. Mas eles sabiam que cada um tinha suas armas nucleares. Então fica naquela questão assim, você vai usar arma nuclear contra mim? Eu vou usar arma nuclear contra você também. Vai, vamos ver, tô com o botão aqui, vai, quem que vai primeiro então? E aí você fica nessa destruição mútua assegurada, porque se um usar, o outro vai usar e acabou o mundo. Então você cria um equilíbrio pelo medo. E, finalmente, a demonstração de fraqueza pode estar relacionada à tentativa de você utilizar a violência como forma de se defender. Porque a ideia é a seguinte, se eu demonstrar fraqueza nessa situação, pode ser que eu acabe sofrendo outros tipos de problemas, as pessoas vão me atacar de forma mais frequente. Então eu preciso utilizar a violência, que muitas vezes é por ninharia, mas para assegurar a minha honra, para que eu não seja vítima no futuro de novas violências. Dentro da questão dos países também isso pode acontecer. Um país ele sofre algum tipo de sanção de outro país e para não se ver numa posição de fraqueza, que ele pensa, bom, eu sofri essa sanção. Se eu não fizer nada, eles vão querer aplicar novas sanções por cima. Então eu vou agir de alguma forma para mitigar esses problemas e eles não quererem, sei lá, pisar em cima de mim. Pois bem, agora a gente tocou nessa questão da violência, pensando na questão biológica. Entramos na filosofia, mas como funciona a violência em outras espécies mais próximas da nossa? Bom, todo mundo aí conhece os chimpanzés e os bonobos. Vamos dar uma olhada nessas duas espécies? Bom, os chimpanzés, que são aqui da esquerda, eles vivem em comunidades com até mais ou menos uns 150 indivíduos. E aí acontece algo interessante. Se dois grupos se encontram, normalmente a interação entre eles é hostil. Eles começam, por exemplo, a gritar e a ficar se ameaçando e tal. Isso se o número for semelhante. Agora, se um grupo encontra outro grupo com o menor número, lembra que a gente falou do lobo ou do cachorro que estava medindo aí a quantidade de benefícios e perdas no caso de um ataque? Com os chimpanzés eles também fazem isso. Se eles encontram um grupo com menor número, aí eles partem para o ataque. Mas a violência pode acontecer até mesmo dentro da mesma comunidade. Machos rivais, filhotes de fêmeas mais fracas. Isso pode gerar violências assim bastante assustadoras até para os nossos padrões humanos. Se você procurar relatos de violência entre os chimpanzés, você vai ver casos assim que você vai ficar, nossa, isso seria considerado um crime bárbaro dentro da comunidade humana. Mas nós temos os bonobos. E os bonobos, pois bem, primeiro a gente tem que relatar aqui que a maior parte das observações dos grupos de bonobos, que são os macacos aqui da direita, na sua maioria são feitas de pequenos grupos em cativeiro, com machos jovens, bem nutridos, ou seja, não tem a questão de uma competição por alimento e tal, que pode gerar outros comportamentos. Mas, normalmente a gente considera os bonobos menos agressivos que os chimpanzés. Ataques fatais, por exemplo, são muito raros e eles não realizam incursões de ataque, igual os chimpanzés fazem. Essa comunidade está saindo de uma região da floresta, está indo para outro lugar justamente para atacar os chimpanzés de outros grupos. Bem, e as comunidades podem, às vezes, até se misturar de forma pacífica. Então, dois grupos se encontram, ao contrário dos chimpanzés, que vai gerar aqueles gritos e contendas, ou se for menor número, um ataque direto, pode causar até uma relação assim mais pacífica de contato. Olha só que interessante. Mas, e se a gente pegou os macacos, mas e a humanidade antes? Como que era a relação da humanidade antes da escrita? Lá no Paleolítico com a violência. Bom, a gente tem algumas evidências arqueológicas bastante interessantes.
Durante a construção da represa de Assuã, no Egito, lá em 1960, o que aconteceu? Eles descobriram um cemitério com 61 esqueletos de 13.400 anos. Bastante tempo, bastante tempo. E aí, nós encontramos algumas marcas de violência pelos ossos. Tá. Os arqueólogos consideram a primeira evidência de guerra entre seres humanos. Sim, esse assentamento lá em Assuã, no Egito. 67% dos indivíduos apresentavam lesões advindas de causa violenta. Então, você consegue, através da análise dos ossos, você consegue perceber como são essas lesões e quais seriam as causas delas. Perfeito. Metade das lesões era causada por armas disparadas, ou seja, flechas e lanças. E algumas lesões estavam mais cicatrizadas e outras não. Ou seja, eles já haviam sofrido ataques antes da lesão que causaria a morte. Ou seja, a gente consegue perceber que houveram incursões periódicas, ou seja, ataques mais constantes. E as causas? Olha só, aqui está um termo bastante preocupante aqui para a gente, né? Mudanças climáticas. A competição pelos recursos, devido a uma mudança no clima, foi com grande probabilidade por causa desses conflitos. Probabilidade, a gente não pode falar com certeza dentro desses casos, até porque faz muito tempo. Outras opiniões. Pode ser um cemitério, já que as datações por carbono não permitem precisar as datas da morte e essas populações poderiam ser sedentarizadas, ou seja, pessoas que não ficavam mais se mudando o tempo todo, caçando e buscando comida, sei lá, nas árvores e coisas assim. Ou seja, pode ser uma questão de defesa de território. Só que tem outra informação bastante interessante. Quando a gente vai analisar os cemitérios do Paleolítico, só que no Oriente Médio, a gente consegue perceber que eles são mais pacíficos. Então é uma questão da violência presente desde todos os primórdios, não só da humanidade, mas da vida. Então em 2012, lá em Nataruki, no Quênia, eles encontraram um assentamento de 10 mil anos com 27 pessoas, homens, mulheres e crianças. Provavelmente foram pessoas jogadas num pântano para morrer. E aí, falando em mudanças climáticas, esse era o lugar que tinha um pântano, hoje é um deserto. 10 restos mortais apresentam lesões provocadas por violência. E 2 apresentam mãos amarradas, incluindo uma mulher grávida. A gente está falando de algo que hoje a gente consideraria um crime bárbaro realizado há 10 mil anos. Pode ter sido exterminado por outro grupo. Então olha só que coisa mais interessante se a gente parar para pensar no desenvolvimento da violência dentro da história da humanidade. A gente consegue perceber que, na verdade, não houve desenvolvimento nenhum, mas uma constância. Então, vamos lá. A gente tem uma passagem depois do Neolítico para do Paleolítico para o Neolítico, e aí a gente tem algumas mudanças na vida das pessoas. Mudanças do meio ambiente, começa a ocorrer um aquecimento. Mudanças econômicas, porque a gente passa a domesticar plantas, a gente passa a criar nossos bichinhos, a gente busca por novos territórios, ou seja, a gente passa a produzir mais comida, conseguir guardar essa comida e não ficar o tempo todo preocupado com isso. Ou seja, a gente produz um excedente, a gente produz mais comida do que aquilo que a gente precisa e a gente começa a armazenar alimentos. As mudanças sociais, a gente passa a viver em casas, em assentamentos, sem ficar se mudando o tempo todo, começa a aumentar a população, começa a surgir diferentes classes sociais, ou seja, se formam pessoas mais importantes que outras, e no final do período ocorrem mudanças até religiosas. As violências acabam se tornando mais frequentes e acaba mudando a economia. Mas e como termina essa história? Nós vamos continuar depois da interação.